Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Graças a Deus pela maravilhosa oportunidade de estar aqui mais uma vez e de poder partilhar algo da parte de Deus para os vossos corações, aquilo que Deus tem me abençoado nos meus momentos de meditação. E eu quero hoje em especial falar da oração. É uma ferramenta maravilhosa, uma oportunidade, um privilégio que nós temos. A oração é que nos aproxima de Deus. A oração é que nos dá intimidade com Deus. A oração é a garantia de que nós falamos e que Deus nos ouve. E na oração nós também temos a certeza de que podemos ouvir a voz de Deus. Então, a oração hoje não é porque estamos, vamos precisar de orar porque estamos em momentos difíceis, em momentos terríveis. Não é por isso que nós estamos a orar. Nós estamos a orar porque queremos Deus perto de nós. E queremos nos colocar diante de Deus, diante da sua vontade, diante da sua presença, buscando a sua face, buscando intimidade. Nós precisamos mostrar, não para Ele, Ele sabe, sim, mostrar para nós que nós queremos conhecê-lo, mostrar para nós quem nós somos, mostrar para nós quem nós aprendemos a ser através da palavra de Deus. Então temos agora a oportunidade de orar mais, então vamos aproveitá-la, não vamos desperdiçar essa oportunidade e vamos trazer Deus para perto de nós, vamos nos achegar. A Bíblia diz: achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Deus tem planos de bênção, Deus tem um futuro maravilhoso para nós. Então vamos buscar da sua vontade, buscar do seu coração aquilo que Ele tem preparado para nós. Então, para isso, vamos abrir a nossa Bíblia, seja ela de papel ou seja ela digital. Abra a sua Bíblia agora em 1 Tessalonicenses e acompanhe comigo esse texto que é maravilhoso, que fala da oração para nós, da necessidade que nós temos de buscar a Deus todos os dias, todos os momentos. Então, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 17, que muitos já sabem até de cor, mas vamos orar para que isso realmente fique guardado no nosso coração, essa tão importante mensagem, aviso, alerta de Paulo para a igreja, quando ele diz, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Quando Paulo ele escreveu essa carta aos Tessalonicenses, ele estava querendo falar da volta de Jesus. E quando nós ouvimos essa realidade, essa necessidade, não é para nos amedrontar. Porque a volta de Jesus, ela pode ser a qualquer momento, nós cremos nisso, nós esperamos por isso, nós temos a certeza que estamos preparados para isso. Então pode acontecer para nós, a nossa vida agora pode cessar, e se ela cessar, nós estamos na mão de Deus. É essa a nossa confiança, é essa a nossa certeza. Por isso que temos que estar firmes na esperança da volta de Jesus. Pode acontecer daqui a não sei quantos anos, não sei. O que interessa é que eu estou pronto para que a volta de Jesus na minha vida, na vida da igreja, seja agora, seja hoje. Então, para que isso fique claro para mim e possa, através dessa clareza, ficar claro para os outros, é na confiança de que Jesus pode voltar a qualquer momento, que eu vou buscá-lo em oração. E quando nós vemos esse versículo, orai sem cessar, o que Paulo está querendo dizer para nós é: traga Deus para todo o contexto da tua vida. Traga Deus para todos os momentos da tua vida. Inclua Deus em todos os momentos da tua vida, em toda a tua história. Inclua Deus. Orar sem cessar quer dizer, orar sem cessar quer dizer isso. Orar sem cessar quer dizer, Deus, toma conta da minha vida, mas também Deus, esteja comigo nos momentos onde tudo vai bem.
Senhor, quando o meu barco estiver na tempestade, que tu estejas lá para acalmar o vento, para acalmar o mar. Mas, Senhor, quando eu estiver também na bonança, com uma mesa farta, na presença dos meus inimigos, para que eles vejam que o poder que tu tens na minha vida, a bênção que está sobre a minha vida, também pode estar sobre ele, nesse momento de alegria, que também tu estejas lá. Então precisamos entender que orar sem cessar é exatamente isso, buscar a Deus, a sua vontade, a sua presença e incluí-lo em todos os momentos da nossa vida. Precisamos perceber que o desejo de Deus é ter intimidade conosco. E como alcançamos intimidade? Através da oração. Como alcançamos intimidade com outras pessoas? Através de nos conhecermos. E nos conhecemos geralmente falando, geralmente ouvindo, geralmente passando tempo juntos. E com Deus não é diferente. Queremos intimidade, falamos com Ele. Queremos intimidade, ouvimos a sua voz. Queremos intimidade, temos relacionamento, estamos juntos. E como isso é possível? Através da oração. Buscamos a Deus e incluímos Deus em tudo na nossa vida através da oração. E isso quer dizer orar, isso é o que quer dizer orar sem cessar. Por que orar? Aí vem a primeira pergunta: se eu tenho que orar, por que orar? Se Deus já sabe de tudo. Se simplesmente Ele já tem o controle de tudo, Ele já sabe o que vai ser o futuro, Ele já sabe quais são as minhas escolhas, por que eu devo orar? Eu devo orar porque eu reconheço que eu preciso me mostrar para Deus. Eu preciso me chegar a Deus. Eu preciso me conhecer mais. E é através da oração, porque quando nós oramos, Deus nos revela quem Ele é, mas Deus também nos revela quem nós somos. Então temos a necessidade de orar para que isso fique cada vez mais claro quem nós somos, quem Deus é. E é através de intimidade que isso é possível. E é através da oração que alcançamos essa intimidade. Então reconhecemos a nossa necessidade de Deus, reconhecemos o poder de Deus, reconhecemos a grandeza de Deus, reconhecemos que Ele tem tudo nas suas mãos. E que mesmo assim Ele nos ama. Ele que nos deu o seu Filho Jesus. Ele que nos deu a salvação, que nos deu a garantia da vida eterna quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos entregamos a Ele. Reconhecemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele pode, e que Ele fez, que Ele faz e que Ele vai fazer milagres. Mas reconhecemos acima de tudo que nós queremos estar com Ele na sua presença por aquilo que Ele é. Então quando nós já percebemos que precisamos, porque o porquê temos tantas razões para orar, as boas e as más. Às vezes precisamos orar porque precisamos de livramento, precisamos de um socorro, mas também precisamos de relacionamento. Então temos tantas razões, os porquês já estão respondidos. E agora vem o como. Precisamos entender como orar e a Bíblia mais uma vez nos dá a resposta, que precisamos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós oramos, precisamos colocar a nossa fé em prática. E Mateus, no capítulo 21, versículo 22, diz assim: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, se tiverem fé, vocês receberão. Quando nós colocamos a nossa fé em prática para orar, nós temos a certeza de que Ele há de nos responder. E isso é uma verdade absoluta. Coloque isso na sua mente e no seu coração. Todas as vezes que nós oramos, Deus ouve. Deus ouve. A Bíblia diz que Ele sempre está lá, que o seu ouvido está atento às nossas orações. Então Deus ouve. A questão de se Ele vai responder no momento, se Ele vai dar aquilo que nós pedimos, é um outro contexto. O que nós precisamos ter nesse momento é a certeza de que quando nós falamos, Ele ouve. Quando nós oramos, Ele
ouve. E muitas das vezes nós temos um grande problema, é que nós não sabemos o que dizer. Nós não sabemos o que falar, nós não sabemos o que pedir e como pedir, porque sabemos que precisamos estar dentro da sua vontade. Porque seremos atendidos quando estivermos dentro da sua vontade, não porque ele, eu sou egoísta e que vocês têm que fazer o que eu quero, não, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita e é tudo que nós precisamos. E se ela é boa, agradável e perfeita, então nós temos a certeza que se ela se realizar na nossa vida, nós vamos ter tudo aquilo que nós precisamos. Então quando nós oramos e não somos atendidos, tem alguma coisa errada conosco. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E às vezes nós não sabemos como pedir. E às vezes temos necessidades. E às vezes queremos nos aproximar de Deus. E nós não sabemos o que pedir. E mais uma vez a Bíblia tem a resposta. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito, ele nos ajuda, ele nos conforta, ele nos consola e ele tem as palavras certas para expressarem a Deus aquilo que está dentro do nosso coração. Então nós não precisamos temer. Nós, quando não sabemos o que orar, o Espírito intercede por nós. Então precisamos entender que a nossa necessidade de oração, a realidade dessa necessidade, ela precisa ser suprida e ser suprida da maneira correta. E mais uma vez, vamos à palavra de Deus. Jesus está a querer ensinar-nos como nós devemos orar. E Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. A nossa oração não é para ser vista pelos outros, não precisamos disso, não temos essa necessidade, não precisamos dizer para ninguém que somos mais santos, não precisamos dizer para ninguém que nós somos melhores, não precisamos nada disso. Precisamos orar, oramos sim juntos, oramos em comunhão, oramos em união, mas aqui nesse momento não está a falar disso, está a falar daqueles que querem apresentar-se, querem mostrar uma coisa que Deus não se importa. Então não fazemos dessa maneira. Mas você, quando orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. Deus vai estar conosco. Eu já disse, Ele sempre nos ouve, sempre nos ouve. Creia nisso. Nenhuma oração que tu fizeres, Deus vai rejeitá-la, Deus vai ouvi-la. E se não for respondida, Ele vai dizer por que não foi respondida e vai abrir os nossos olhos para compreender, para entender o porquê de não recebermos aquilo que nós oramos, aquilo que nós pedimos. Mas quando nós oramos em secreto, quando nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, Ele está lá. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por falarem muito serão ouvidos. Não temos essa necessidade de repetir a mesma coisa. Deus, Ele sabe, quando nós falamos, Ele nos ouve e Ele já sabe o que fazer e como fazer. Então não precisamos disso. Continuamos a nossa leitura. E agora diz assim: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe de tudo que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Deus sabe a nossa necessidade. Então, mais uma vez, então por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que falar? Para que nós nos façamos conhecidos. Para que nós mostremos que nós confiamos nele. Para que nós mostremos que nós queremos conversar com ele. Para que nós mostremos para nós mesmos. Não é para ele, é para nós. Precisamos perceber isso. Às vezes é difícil, às vezes traz confusão para as pessoas. Mas eu estou a orar para que Deus ouça. É claro que Ele está lá e que Ele ouve. Então, se Ele sabe, mesmo quando nós não falamos, mesmo quando nós não temos palavras, se Ele sabe por que eu preciso falar mesmo assim, para que nós possamos perceber, para que nós possamos compreender, para que nós possamos crescer na nossa vida espiritual e no nosso relacionamento com Ele.
E para finalizar esse texto, ele diz assim, Jesus diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E aqui, nessa oração, nós temos destacada a realidade, a verdade que Ele nunca nos desampara. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, quando nós apresentamos a Ele a nossa necessidade diária, Ele nos atende. Quando nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, Ele nos perdoa. E eu gostaria de destacar aqui nesse texto a realidade de que a vontade de Deus seja realizada nessa terra, seja realizada nesta vida, como ela é realizada no céu. Que possa ser esse o alvo das nossas orações. Deus, tu tens o controle. Deus, tu sabes o que é melhor. A tua vontade é perfeita, é agradável. É isso que nós desejamos. É isso que nós esperamos. Então apresentamos a ti a nossa necessidade, crendo que tu cuida de nós, crendo que tu estás conosco, crendo que tu fazes grandes coisas na nossa vida e pela nossa vida. Nós cremos em ti. Nós cremos em ti. E oramos no nome do teu Filho Jesus. Jesus, ele disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós temos a certeza que quando nós oramos, nós precisamos orar em nome de Jesus. Quando nós oramos, nós precisamos pedir em nome de Jesus. Quando nós oramos, nós precisamos agradecer em nome de Jesus. Porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Ele nos ensina e Ele quer estar presente. Já notou aqui agora, nesse momento, nós podemos parar um pouquinho para refletir que nesse momento da oração nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo que nos consola e que nos intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Jesus, que é o acesso, a garantia do acesso a Deus, Jesus. Os três estão lá. Então, quando nós oramos, nós estamos a atrair a presença de Deus, nós estamos a atrair a presença de Jesus, nós estamos a atrair a presença do Espírito Santo para estarem conosco. E que momento maravilhoso, que momento de comunhão, que momento de união que nós temos com o Deus Todo-Poderoso. A porta que se abre para nós, Deus nos garante a sua presença. Deus nos garante que Ele está conosco. Precisamos entender que quando nós oramos, eu já disse isso, vou dizer mais uma vez, sempre Deus nos ouve. Precisamos entender que quando nós oramos e não somos atendidos, nós podemos ter a certeza que se passa alguma coisa no mundo espiritual. E nós temos a prova disso, mais uma vez, na palavra de Deus, no livro de Daniel, no capítulo 10. Nós vamos ler só o versículo 12. Leia todo o capítulo, leia toda a história em casa, porque é uma história lindíssima. E esse momento nós vemos aqui, realmente, mais uma vez, o agir de Deus de uma forma maravilhosa na vida de Daniel. E no versículo 12 diz assim: e ele prosseguiu. O anjo do Senhor aparece a Daniel e diz isso: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Então, aquelas 3 semanas que Daniel está ali a orar e buscar a Deus, não é porque Deus não tinha ouvido. E a certeza de Daniel de que ele precisava estar ali a buscar a Deus cada vez mais, não era pensando, eu vou continuar a bater, eu vou continuar a pedir, eu vou continuar a chamar para ver se Deus olha para mim. Não, meu irmão, tenha certeza que sempre
Deus está a te ouvir. E a constância na nossa oração não deve ser para que, depois de repetir tantas vezes, Deus vai ouvir. Não, a constância na nossa oração é a certeza da nossa fé, a prova da nossa fé, a garantia de que nós cremos em Deus. Então, se oramos e não fomos respondidos de imediato, continuamos a orar, porque existe uma guerra espiritual que está travando da nossa bênção chegar, da nossa resposta chegar, da nossa vitória chegar. Precisamos crer que quando nós oramos, Deus está lá sempre. A Bíblia nos garante que o seu ouvido está atento. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Então nós precisamos ter essa certeza. E quando nós oramos, às vezes, pode parecer até engraçado, mas às vezes quando nós oramos, parece que nós não estamos preparados para receber aquilo que nós estamos a pedir. Parece que nós não acreditamos quando aquilo ali é ouvido e é respondido por Deus. E nós temos, mais uma vez, a resposta na palavra de Deus. Agora está em Atos, no capítulo 12. Mais uma vez, uma história lindíssima. Então leia todo o capítulo na sua casa. Nós vamos ler só alguns versículos que diz assim, a partir do versículo 13. Atos 12, 13. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Vou só aqui esclarecer, antes que você vá ler a história. A igreja está a orar porque Pedro estava preso. E a igreja estava a orar para que ele fosse solto, para que Deus desse a vitória, para que as portas da prisão se abrissem. Não imaginavam como poderia ser, mas era esse o desejo e era esse o objetivo da oração. E quando Deus atende, as pessoas ficam tão impressionadas, tão perplexas com aquilo, como aquela mulher que vai até a porta e não abre, e Pedro fica do lado de fora. E às vezes acontece o mesmo na nossa vida, porque pedimos, e Deus nos dá a resposta. Não, será que está a acontecer? Não acredito. Será que é isso mesmo? Será que Deus está a fazer? Sim, Deus está a fazer o milagre. E nós precisamos e podemos confiar e ter a certeza de que Ele nos ouve. Não perca isso de vista. Orai sem cessar, na certeza de que Ele ouve sempre. Já percebemos isso, já temos essa garantia, já temos essa certeza, já temos essa confiança. Ele nos ouve sempre, Ele nos atende sempre. Precisamos ter o nosso coração grato por isso. Se oramos e ainda não fomos atendidos e estamos a fazer a oração correta, há uma luta espiritual que também será vencida e a vitória vai chegar. Então, quando começamos a orar, quando começamos a ler a palavra, quando começamos a buscar a Deus, começamos a perceber aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus espera de nós, começamos a viver. Começamos a gozar, começamos a aproveitar tudo aquilo de bom que Deus tem para nós. E para concluir, eu gostaria aqui de deixar um dos maiores exemplos de que às vezes quando nós oramos e as nossas orações não são atendidas, Deus, mesmo assim, Ele está lá e tem um plano para todas as coisas. Deus está lá e sabe o momento certo de agir. Deus está lá e vai fazer o melhor para a nossa vida. Nós confiamos em Deus. E esse é o exemplo, e é para concluir, o próprio Senhor Jesus. Mais uma vez, oramos sem cessar? Sim. Na certeza de que Ele nos ouve? Sim. Na certeza de que Ele nos atende? Sim. Mas às vezes, o plano de Deus não é o nosso plano. Às vezes aquilo que Deus tem preparado não é o que nós pensamos. E nós vamos ver
o que aconteceu com Jesus. Mateus 26, a partir do versículo 36, diz assim: Jesus levou-os a um lugar chamado Getsêmani e mandou-lhes que se sentassem e esperassem enquanto ia mais adiante para orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a sentir tristeza e angústia. A minha alma está cheia de uma tristeza mortal. Fiquem aqui, fiquem acordados comigo. Avançou um pouco e, deitando-se de rosto em terra, orou: meu Pai, se é possível que esse cálice seja afastado de mim, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Voltou depois para junto dos 3 discípulos, mas encontrou-os a dormir. Pedro, então, não pudeste ficar acordado comigo nem por 1 hora? Conservem-se atentos e orem, para que a tentação não vos vença. O espírito, na verdade, está pronto, mas o corpo é realmente fraco. Outra vez os deixou e orou: meu Pai, se esse cálice não puder ser evitado enquanto o não beber todo, cumpra-se a tua vontade. Voltou de novo para junto dos discípulos e encontrou-os outra vez a dormir, porque tinham os olhos pesados de sono. Tornou a orar pela 3ª vez, dizendo a mesma coisa. Quantos de nós talvez agora nos identificamos com esse texto? Quantos de nós nesse momento estamos a lembrar de situações semelhantes na nossa vida? Semelhantes em que sentido? Fazemos a nossa oração no momento de angústia, no momento que nosso coração está apertado, no momento que nós sabemos do sofrimento que só nós temos ideia daquele sofrimento, e pedimos a resposta de Deus e não temos a resposta. Para piorar a situação, pedimos a ajuda dos nossos amigos, dos nossos familiares, daqueles que estão à nossa volta, que poderiam levantar a mão e dizer: toma aqui, vamos juntos. E eles estão a dormir. E nós vamos mais uma vez buscar a Deus e não temos a resposta. Mais uma vez olhamos para aqueles que estão à nossa volta, estão a dormir. E mais uma vez vamos buscar a Deus e não temos a resposta. Jesus orou 3 vezes, a mesma oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se possível, retira de mim esse sofrimento, se possível, retira de mim toda essa dor, retira de mim toda essa angústia, retira de mim toda essa tristeza que enche a minha alma nesse momento. E Deus não responde. Imagina o coração de Deus, porque Deus não podia desistir da humanidade. E Ele deu o seu Filho. E a única maneira de chegar até o fim seria Jesus morrendo por nós. E Jesus não responde. Mas porque Deus não responde? Porque Ele tinha o seu plano, que era bom, perfeito e agradável, que era nos dar a salvação e a vida eterna. E Jesus precisava morrer por isso. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 22, que o sofrimento de Jesus era tão grande que ele suava gotas de sangue. A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e o consolou. E essa é aqui que eu gostaria de concluir e deixar essa mensagem para o teu coração. E essa certeza de que mesmo nesses momentos de angústia, onde parece que Deus não ouviu porque Ele não respondeu, Deus tem um plano. Deus tem um plano magnífico. Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida e para a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Porque Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Jesus foi elevado à glória e Ele está lá do lado do Pai. Mas Ele passou por momentos terríveis de angústia para nos trazer a vida eterna. Mas naquele momento, mesmo assim, Deus envia o anjo para o consolar. E Jesus foi até o final. E meu irmão,
coloque esse alvo no teu coração e vamos juntos em oração, na certeza e confiança que Deus sempre nos ouve, que Ele sempre nos atende, que Ele sempre nos responde e que nos momentos mais difíceis Ele vai enviar o consolo que nós precisamos e vai nos ajudar a prosseguir, e o seu nome vai ser glorificado na nossa vida e teremos um final glorioso para partilhar com todos aqueles que estão à nossa volta. Ore comigo. Senhor, nós cremos em Ti. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos, Senhor, que Tu podes e que Tu fazes todas as coisas e que nada está fora do Teu controle. Nós cremos, ó Deus, que a Tua vontade é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ó Deus, e nós cremos que isso na nossa vida é o melhor que poderíamos ter. Então, dá-nos a paciência, dá-nos a calma necessária, a certeza, Senhor, de que Tu nos ouves, que esteja presente no nosso coração e que em nenhum momento venhamos duvidar da Tua promessa de estar conosco todos os dias. Ó Pai, aqueles que ouvem nesse momento a Tua palavra e tomam em seus corações o desejo de entregar-se a Ti, receba-os como os Teus filhos, perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. Aqueles que estavam afastados e que hoje voltam aos Teus pés, nós cremos, Senhor, que são recebidos com amor e com alegria, porque, ó Deus, Tu deste a Tua vida, Tu deste o Teu Filho por nós. E nós cremos que Tu nos ouve e que Tu nos atende e que Tu nos abençoa. Ó Pai, receba o nosso louvor e a nossa gratidão por mais um dia, por mais uma bênção, por tudo que Tu fizeste por nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.